Pois bem, então, pessoal, vamos aqui ao sétimo vídeo, sétimo texto e último também. Nós estamos tratando aqui de textos, claro, que tratam do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos falando aqui sobre o Jesus ontológico, o ser de Cristo. Ele teve começo ou não? Ou ele é um ser eterno? Nós não estamos tratando de títulos ou atributos de Jesus Cristo que aparecem na Bíblia, mas da essência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em pessoa e em essência, ele é um ser que sempre existiu ou um ser que teve começo? O que a Bíblia fala? E o que nós vamos considerar aqui são as palavras do próprio Jesus Cristo, que muita gente tenta distorcer e trocar o significado, né, daquilo que Jesus Cristo realmente disse, tá bom? Então vamos lá, o texto é de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e aqui nós temos as palavras do próprio Jesus Cristo, né? Tá? Obviamente que teve um anjo aqui falando para João, né? Na voz de Cristo, por assim dizer, né? Com porta-voz. O texto diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, obviamente isso aqui se aplica sempre a Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é testemunha fiel e verdadeira de quem? Obviamente de Jeová, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Ó, o princípio da criação de Deus, tá? Almeida século 21, Bíblia Ave Maria, mesma coisa. Edição Pastoral, mesma coisa. Bíblia Jerusalém, mesma coisa. João Ferreira de Almeida, 1819. Entendeu? Principio, né? Principio. Olha onde ficou o acento, né, gente? É diferente, ó, tá? De Deus, virando, mais 3 aqui. Rei Jaime Fiel, princípio. Novo Testamento Judaico, princípio da criação de Elohim. E a nova versão internacional, né? Do inglês para o português, soberano da criação de Deus, né? A palavra que nós temos ali nesse texto, gente, é essa palavrinha aqui, ó, arche, tá? Não vou entrar muito na questão da pronúncia, que alguns falam arche, outros falam arque. Eu tenho um vizinho grego, né? E ele disse que a gente não consegue pronunciar essa letra aqui direito. Seria um K e um R ao mesmo tempo. Seria arche, alguma coisa assim. Ele falou, mas é muito difícil para vocês brasileiros falar. Você pode falar apenas arque, que está certo, ou pode falar arche, que também está certo. A gente que nasceu falando idioma, a gente entende o que você quis dizer, tá? Então, eu gosto de falar arche, né? Porque é a pronúncia, ele falou, é a pronúncia mais correta do que arque, tá? E o que nós temos aqui? Essa palavrinha aqui, o que ela significa nos dicionários? É interessante que eu quero que você saiba que essa palavra aqui é a palavra raiz. Aí ela tem suas variantes, né? Uma delas seria archon ou archomai, que poderia trazer o sentido de chefe ou de soberano, né? Ou de dominador da criação, tá? Seria a palavra archon ou a palavra archomai, tá? No entanto, não é essas duas palavras que ocorrem aqui, mas é essa aqui. E vamos ver no dicionário o que essa palavra realmente é. Olha lá. Eu tenho aqui o dicionário produzido pela CPAD. É um belo dicionário, recomendo a todos, viu? Recomendo a todos que adquiram esse dicionário para fazer suas pesquisas e estudos profundos na Bíblia, porque é realmente uma excelente ferramenta para quem gosta de estudar a Bíblia com profundidade, né? Tá? E não ser enganado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Muito bem, gente, ó. Página 121 é onde nós temos essa palavrinha aqui, ó. A ela aqui, ó. Arre. Tá vendo, gente, ó? Arre. O que indica? Um início, o que é primeiro em termos de tempo ou de lugar. Ó, de tempo, início de tempo, tá? Aí vai ter de pessoa, vai aparecer outras coisas, o primeiro, tal. Tem. Depois vocês congelam a imagem para vocês lerem, tá bom? Tá? Congela a imagem para vocês verem. Tem muita informação aqui, muita informação mesmo, né? Mas ela indica começo ou início de algo, né? Aí nós temos aqui as variantes, ó, desse lado aqui, tá? Essa palavrinha aqui, interessante, ó, arregos. Essa palavra arregos aqui, ela ocorre lá em Atos 3,15, que muitos traduzem como Jesus como sendo autor da vida, tá? Ok. Aí a pessoa fala assim, mas se ele é autor da vida, então ele é Deus. Só que ela acontece também em Atos 5,31. E a maioria das Bíblias vertem aqui Atos 5,31 como príncipe, tá? A maioria como príncipe, que Jesus foi elevado por Deus a príncipe, tá? Mas espere um pouquinho, aí seria uma contradição, né? Ele é Deus aqui porque ele é autor e aqui ele seria príncipe, então na verdade não foi elevado, foi rebaixado, né? Depois que você tiver um tempinho, você lê na sua Bíblia aí Atos 3,15 e Atos 5,31, tá?
que a palavra que aparece ali, né, dando um título a Jesus Cristo ali, é essa palavra grega aqui, arregos, tá? Não é essa que está em Apocalipse 3,14, tá? Mostrando que ele é o autor, que ele é fundador da criação, nada disso, não está lá, tá? Nem que ele é líder da criação também. Também não é essa aqui, arhi, tá? Aqui, ó, principal superior, né? Arhi eráticos, ó, de sumo sacerdote, arhi ereus, de principal sacerdote, entendeu? Aí nós temos uma variante verbal, tá? Aqui é um verbo, gente, ó. Ó, arho. Arro, deixa eu tentar melhorar aqui, ó. Aí melhorou, ó. Arro, aqui é verbo, tá? É uma variante de, olha aqui, ó, de arche, que aqui é o ato de começar a ser o primeiro, né? Entendeu? Aqui, ser o primeiro em posição, poder, governar, reinar. Não é isso que está lá, tá? A variante dela seria arromai, tá? Não é nem essa palavra que está ali, tá? Na verdade, ali como título, deveria ser essa palavra aqui, ó. Que está do outro lado aqui, ó. Para ficar mais fácil vocês entenderem. Arhom, entendeu? Aqui é título. Aqui é título. Aqui é substantivo, tá? Que vem de arro também, né? Arhom ou arro, tá? Ó, alguém, primeiro em poder, autoridade, domínio de um governante, de um senhor, etc. tal. Nem essa palavra está lá, né? Mas a gente viu aqui que tem Bíblia aí que colocou soberano de alguma forma elevar Jesus Cristo, né? Olha lá, soberano. Não tem nada a ver essa palavra aqui com a palavra soberano, tá? Porque nós não temos ali nem arhom, que seria a função de exercer liderança, de dominar, e também não temos arhomai, que seria a mesma coisa, tá? Perceberam, gente? Então está aí, né? O que nós temos ali é o que está realmente o termo mais simples da palavra. João 1, por exemplo, né? No princípio era o verbo, tal. A palavra de arre, tá? Que é no começo era o verbo estava com Deus, etc. tal. Obviamente se referindo ao início da criação do universo, né? Começo da criação do universo, o verbo estava com Deus, né? Tá? Só para vocês entenderem. Então não é essa palavra que aparece lá. Tem hora aqui que dá uma desfocada, né, gente? Não é essa palavra que aparece lá, tá? Não é também essa palavrinha arromai, ou essa, né? Como ele exercendo ali o papel, tá? E nenhuma dessas que vocês estão vendo aqui. A palavra que nós temos ali é exatamente essa aqui, no seu modo mais simples, né? Arre, que indica realmente início ou começo. Até porque ficaria redundante, né, pessoal? Ficaria totalmente redundante, né? Não teria lógica nenhuma. Deixa eu abrir aqui de novo para vocês, né? Ó, seria redundante, ó. Vamos pegar um texto aqui, por exemplo, aqui em cima, aqui, ó. Rei Jaime Fiel. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação. De Deus fica redundante. Se aqui tivesse dado a conotação de criador, né? Criador da criação, que muitos querem dizer assim, porque ó, se ele é criador, ele é Deus, tá? Se aqui fosse, não tem nada a ver o sentido da palavra, seria redundante. O criador da criação de Deus, né? Não tem lógica nenhuma, né? Então, o máximo, Jesus Cristo, nós sabemos que Jeová entregou tudo para Jesus Cristo, ele domina tudo, entendeu? Até pode ser a palavra soberano, mas não é o significado de arque, tá? De arre, não é o significado, tá? Jesus Cristo, ele domina todo o universo hoje, porque Jeová sujeitou tudo a ele. Então, ele é um soberano sobre a criação de Deus hoje? Sim, ele é um soberano porque Jeová sujeitou tudo a ele, mas não é o significado da palavra. Entendeu? Então a tradução ela deve corresponder àquilo que realmente é o sentido da palavra, que é o que a grande maioria das Bíblias fizeram. Então, o que nós aprendemos aqui? Essa palavra aqui, ela indica então começo e origem. Então é por onde Deus iniciou a criação, é por onde Deus teve um ponto de partida na criação. Então, o ponto de partida da criação de Deus começou em Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo claramente. Olha lá. Então, ele é o começo, o início, o ponto de partida da criação de Deus. Tá? Claramente é isso que o texto está dizendo aqui. E é o que o próprio Jesus disse, né? É o que o próprio Jesus disse. Jesus Cristo não usou nem a palavra arhom, que eu falei para você que seria a palavra aqui com uma conotação maior, e nem arhomai, tá bom?
Então está aí, gente. O último vídeo para ajudar todos vocês a entender mais uma verdade profunda da palavra de Deus. Forte abraço a todos.